que minha esposa precisou pegar umas coisas aqui. Gente, tá ficando claro isso daqui para vocês? Todas as fases que você tem que pensar. O que eu quero que vocês tenham em mente, gente, é o quê? É que não basta você simplesmente pensar em montar um negócio. É claro que é importante a gente querer montar um negócio, é claro que sim, né? A gente tem que pensar em sempre empreender e eu acho que hoje o melhor investimento que existe é você empreender, porque você pega aí os melhores investimentos. Eu não estou falando de poupança, porque poupança não rende absolutamente nada. É a mesma coisa praticamente que você guardar um dinheiro embaixo do colchão, né? Mas se você for pensar friamente, é o empreendedorismo que faz com que o seu dinheiro venha a render. É claro que para você montar um negócio, gente, você tem que você não é simplesmente você vai lá e abre uma porta e ok, eu sou dono de mim mesmo e eu já posso montar meu negócio. Não, você tem que buscar estudar o mercado, né? Primeira coisa que você tem que fazer é o que eu quero fazer, né? Quem mais além de mim faz o que eu faço? Quem são os meus concorrentes? O que eles fazem de certo? Quais são as dificuldades deles, né? Eu preciso estudar tudo. Só para vocês terem um exemplo, e olha só, eu tenho alguns alunos que não me conhecem pessoalmente, mas a maioria aí conhece, né? Eu com esse rostinho fino, decidi um belo dia começar a vender pratas, brinco, anel, pulseira, pingente e essas coisas. Simplesmente saí vendendo. Na primeira vez que eu não tinha noção nenhuma de negócio. E saí comprando. Gente, é um negócio extremamente lucrativo. Para quem tem a oportunidade, eu não estou falando de bijuteria, estou falando de prata mesmo. É um negócio que dá muito lucro. Né? Para vocês terem uma ideia, uma margem de lucro de um brinco, por exemplo, é de 300% em cima do valor. Dá dinheiro? Dá. Mas aí eu não sabia quem era meu público-alvo, beleza. Decidi montar porque eu estava, né, na época com a minha namorada e falei, vou montar. Mas e aí, quem é o público-alvo? Qual é a estratégia para eu vender? Né, eu tinha que pensar. E olha que eu não estou falando nem de produção, que envolve investimento maior, né? De você comprar uma máquina, de você comprar matéria-prima. Mas de todo jeito você tem que saber quem são os meus concorrentes, o que eu vou vender, né? Qual vai ser a minha forma de abordagem? Vai ser por quê? Pelo Instagram, pessoalmente, no boca a boca, eu vou sair vendendo na rua? Percebem como a gente tem que pensar antes de abrir um negócio, né? Para vocês que pensam aí em ter um empreendimento, um negócio, se tornar empreendedores, é muito importante que antes de qualquer coisa vocês façam um planejamento. Conheçam o negócio de vocês. Saibam quanto vocês vão gastar. Aí sim vocês conseguem ter um negócio mais, digamos assim, mais firme, né? Um negócio bem mais um negócio mais robusto, né? Mais firme mesmo, digamos assim. Então, entenderam essa parte, pessoal? Que vocês têm que ter primeiro toda essa fase aqui. Ficou claro isso daqui para vocês? Todas as fases, vocês querem que volte em alguma fase? Isso é importantíssimo, tá, gente? Beleza. Gente, então aqui nós vamos continuar falando. Então, além de pensar nesses três itens aqui, que é o planejamento, programação e controle, que são os pilares que a gente tem que ter, a gente tem que pensar em quê? Aqui, ó, quantidade, que eu já falei, o layout da fábrica, né? Eu vou montar uma fábrica, vocês tiveram matéria de logística e provavelmente o professor deve ter falado com você um pouco sobre isso, com vocês sobre isso, né? Você tem que ter um desenho da fábrica que seja pelo menos eficiente, né? Não estou dizendo não estou pensando nem em eficácia, mas você tem que ter um layout que seja, pelo menos ele traga mais eficiência para o processo produtivo. Por quê? Porque
Aqui, gente, você não vai pegar a entrada de matéria-prima, passar pela primeira esteira, aí você vai lá para o outro lado da fábrica, você fica fazendo com que as pessoas se cruzem. Isso daí não dá, porque você tem que desenhar de uma maneira mais eficiente e eficaz o layout da sua fábrica, né? E aí você também tem que ver quais são as etapas, né, que compõem o processo de fabricação. Você tem que entender cada etapa, uma a uma. Você não pode deixar de entender quais são essas etapas para você otimizar todos os resultados. E aí você tem que definir o que é trabalho mecânico, o que é trabalho humano, né? E se um pode substituir o outro com a mesma eficiência que o outro, tá? Então, quais são as etapas do PCP? Primeira coisa, você tem que prever a demanda. Eu estou voltando muito nisso, gente, mas é de propósito, tá? Então, nós vamos prever a demanda. O que é a demanda? É quanto eu vou vender, né? Então, você tem que saber quanto você vai vender para primeiro você começar a pensar no que você vai produzir. Exemplo, se eu for produzir 100 salgados por mês, eu preciso de máquina? Provavelmente não. Mas se eu tiver uma previsão de demanda de 100 mil, eu vou precisar? Muito provavelmente sim. Então já vai ter que constar no meu investimento inicial. Então eu tenho que começar pensando nisso primeiro, para depois partir para alguma outra, para partir para a segunda etapa aqui. Na segunda etapa, a gente vem para o planejamento e capacidade de produção. Então, isso daí vocês vão perceber que uma coisa está linkada à outra. Então, eu vou ter que fazer um planejamento e eu tenho que saber quanto eu sou capaz de produzir. Não adianta eu querer vender 100 mil unidades de salgado se eu só consigo produzir 10 mil, né? Então, eu tenho que fazer um estudo, um planejamento, para saber, opa, peraí, se eu tenho a previsão de 10 mil, de 100 mil unidades, e eu só posso produzir 10 mil, o que eu posso fazer para aumentar a minha capacidade de produção? Eu tenho que aumentar, né? Então, a gente tem que ter um planejamento da sua capacidade de produção. Partindo desse segunda etapa, a gente vai para o planejamento agregado de produção. Essas siglas, elas são muito utilizadas, tá, pessoal? Então você tem aqui o planejamento agregado. Eles agregam todas as etapas, mas você tem que planejar o todo, né? Partindo daí, você vai para o planejamento mestre de produção. É uma espécie de coordenação de tudo aquilo que você está fazendo, né? Você tem que planejar tudo aquilo que você, de uma maneira geral, tá? E aí você faz a programação detalhada. Você pode perceber que enquanto os anteriores ele fazia no micro, né? Etapa por etapa, setor por setor, esse daqui, no geral, esse daqui, o PDP, que é a programação detalhada da produção, ela vai fazendo um micro. Ele vai pegando fase por fase de cada um para poder entender e detalhar de uma maneira mais efetiva, tá bom? E por fim, o controle da produção, tá? Tudo isso daqui faz parte. Então vocês vão perceber que é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem um projeto de produção, vamos pensar lá no salgado de novo? Então, o projeto da produção que está aqui, aí eu vou coletar informações. Quais são essas informações? Eu vou pensar em tudo aquilo que eu vou precisar, né? Qual é o meu mercado, localização, tudo isso eu vou coletar. Aí eu vou para o planejamento, ó, aqui ainda é um projeto. Aí eu vou planejar a produção, né? E aí no planejamento eu vou descer para formulário do plano de produção, implementação do plano de produção e a execução do plano de produção. Tudo isso está agregado aqui em cima. E por fim o controle da produção, tá? Vocês podem ver aqui, ó, nesse slide, é interessante que você tem aqui a previsão de vendas, né? Então, enquanto mais eu vendo, mais eu tenho que pensar no meu planejamento de produção. Ambos estão relacionados, não andam sozinhos, né? Eles estão totalmente relacionados aqui, tá? Então, o planejamento de produção é isso. E aí, o PCP, ele está ligado a todos esses setores aqui da empresa, tá vendo? Então, ele vem aqui no RH, opa, RH, eu preciso de 50 funcionários para poder conseguir produzir aquele carro que eu vendo lá. Aí eu tenho que estar ligado à produção, eu tenho que estar ligado a finanças, vendas. Por que vendas, Fábio? Porque justamente eu preciso saber qual é a minha demanda, né? A minha demanda real ou a perspectiva que eu tenho. Engenharia, compras, por que compras, né?
Engenharia porque é a parte técnica da coisa, né? Compras, por que compras? Porque eu tenho que comprar os insumos, a matéria-prima para eu poder produzir. Então eu tenho que estar ligado também, né? O almoxarifado é importantíssimo também, porque você tem que ter um controle, né, do seu almoxarifado. Contabilidade e custos também. Você tem que saber quanto custa as coisas, questão de imposto. Às vezes vale a pena você pegar lá no Nordeste, mas você paga menos imposto, por exemplo, né? Então, independente de qualquer que seja o sistema, a gente tem que pensar que ele tem que contribuir com os objetivos estratégicos da empresa, tá? Não interessa o ramo de atuação, tá? Para que para a área de manufatura, e aí tem que dar apoio na tomada de decisão através dessas atividades aqui. Então, independente do sistema, mesmo que não seja o PCP, ele tem que dar apoio na tomada de decisões através dessas atividades. Quais seriam? Planejar as necessidades futuras de capacidade produtiva da organização. Vocês estão percebendo que desde o início eu estou falando em você entender quanto você vai vender e qual é a sua capacidade produtiva, né? Planejar os materiais comprados. Do que adianta eu ter uma projeção de vender 100 mil unidades, sendo que eu tenho matéria-prima somente para produzir 40 mil? Vai resolver o meu problema? Não vai, né? Então, o planejamento ele é importantíssimo, né? Aí você tem que planejar também um nível adequado de estoque, né? De matéria-primas, produtos semi-acabados e finais. Não adianta você, por exemplo, comprar muita matéria-prima de uma maneira que você não vendeu e aí vai ficar tudo como um produto acabado. E aí, dependendo do produto, ele acaba estragando, pode ter algum tipo de problema também, né? Então, basicamente é isso daí. Programar atividade de produção para garantir que os recursos estejam sendo utilizados nas coisas certas e prioritárias. Por quê? Porque eu tenho recurso, e aí quando eu falo de recurso, eu não falo somente de matéria-prima, eu tenho recursos humanos, eu tenho financeiros, eu tenho recursos tecnológicos, eu tenho que saber se aquilo que eu estou usando, se ele está dentro das prioridades do processo produtivo, tá? Eu tenho que ser capaz também de saber e informar corretamente a respeito da situação corrente dos recursos. Então, pessoas, equipamentos, instalações, materiais, e as ordens de compra e produção, porque estão todos relacionados, né? Compra e produção está diretamente relacionado. Então, se eu vender bem, eu tenho que produzir bem. E aí eu preciso de mais pessoas, eu preciso que os equipamentos tenham uma capacidade maior, e aí tudo isso está envolvido, né? E aí você também tem que ser capaz de prometer os menores prazos possíveis aos clientes, né? E depois não adianta você prometer e não cumprir, você tem que cumprir. Até porque, gente, por que o prazo tem que ser o menor possível? Porque se você não entregar no menor prazo possível, seu concorrente entrega. E aí você perde o negócio, às vezes o seu preço até seja melhor, mais competitivo, mas o seu concorrente ele acaba sendo mais eficaz, né? E aí você tem que ser capaz de reagir eficazmente, tá vendo aqui, ó? Você tem que ser eficaz sempre, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Vocês perceberam que essa última parte não está ligado diretamente ao PCP. Ele está falando sobre processo de produção, né? Independente de qualquer sistema que seja. Ficou alguma dúvida até aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Tem algum exemplo para dar, para compartilhar conosco? Tá de boa? Só no dia da prova, né, pessoal? Bom, eu vou parar aqui essa gravação, tá? Para quem está gravando. Aí a gente volta com os outros temas daqui a pouco, tá? Vou fazer uma discussão com o pessoal.